Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há uma coisa que o mundo faz muito bem: distrair-nos da única certeza que temos. Vivemos como se fôssemos infinitos. Planeamos como se nada tivesse fim. Discutimos como se cada detalhe fosse decisivo. Guardamos ressentimentos como se houvesse sempre tempo para os resolver. E, no entanto, todos sabemos, mesmo quando não queremos pensar nisso, que caminhamos para um limite, que somos homens e mulheres voltados para a finitude, que a vida é bela, mas não é interminável. O rei David, sábio. O texto da missa de hoje não o esconde. Ao aproximar-se o dia da sua morte, não é um rei no auge, é um homem a despedir-se. Um homem que olha para trás, para as vitórias, para os erros, para as quedas, para as promessas recebidas de Deus e cumpridas, e percebe uma coisa essencial. Há apenas um critério a partir do qual tudo deve ser julgado. Não é o sucesso, não é o poder, não é sequer a tranquilidade. É a fidelidade a Deus com todo o coração e com toda a alma. Quantas coisas mudariam na nossa vida se tivéssemos esta lucidez? Se por um instante fechássemos os olhos e imaginássemos o dia em que tudo se cala, as discussões que hoje nos consomem teriam o mesmo peso? As palavras que não dissemos continuariam adiadas? As prioridades que escolhemos resistiriam a esse olhar final? David, ao aproximar-se da morte, não fala de estratégias nem de glórias. Fala de coragem. Tem coragem e procede como um homem, diz ele ao seu filho. Ou seja, vive como Deus te pensou, não para onde o mundo te empurrou. Proceder como um homem aqui não é dureza, é estar inteiro, é não viver dividido. Quantas vezes estamos assim, o coração num lado, a alma no outro? O corpo faz uma coisa, o desejo outra. A fé fica suspensa à espera de melhores dias. Queremos Deus, mas não totalmente. Queremos ser fiéis, mas com reservas. Queremos seguir o caminho, mas sem largar o que pesa. E da vida, é claro, as promessas cumprem-se quando se caminha com todo o coração e com toda a alma. Não com metade, não aos bocados, não quando dá jeito. Isto toca-nos na vida concreta, a vida de casa, a vida do trabalho, a vida dos estudos, a vida cansada de quem chega ao fim do dia e sente que deu tudo e mesmo assim falta sempre qualquer coisa. A fé não te pede perfeição, pede inteireza, pede verdade, pede que não vivamos sempre a adiar o essencial. E depois há outra ilusão, esta, a de que precisamos de carregar tudo. Vamos acumulando experiências, mágoas, expectativas, pequenas vinganças, medos antigos, culpas que já deviam ter sido entregues. Somos como viajantes que trazem sempre uma lembrança de cada lugar por onde passam e acabam com a casa cheia de bugigangas que já não servem para nada, mas que pesam na alma, pesam no coração, pesam-nos quando queremos fazer oração. Por isso o Evangelho de hoje é tão desconcertante. Jesus envia os apóstolos quase de mãos vazias. Nada de pão, nem de alforjes, nada de dinheiro, apenas um bastão, apenas o essencial. Porque quem confia em Deus não precisa de garantias acumuladas. Precisa de confiança viva. Eles vão, e vão confiantes, não porque sabem tudo, mas porque sabem em quem confiam. Há aqui uma liberdade enorme. Sacudir o pó dos pés, não levar consigo o que não foi acolhido,
não transformar cada rejeição num peso eterno, não fazer da vida um saco de frustrações. Quantas coisas precisavam hoje de ser deixadas no caminho para que o coração respirasse outra vez. Também hoje a Igreja celebra Santa Águeda, uma jovem do século III, natural de Catânia, na Sicília. Viveu num tempo em que a fé custava a vida e em que ser cristão significava escolher viver hoje sem garantias de amanhã. Não havia redes de apoio, nem consensos, nem zonas cinzentas. Águeda era bela, livre, respeitada. Podia ter negociado, podia ter cedido, podia ter escolhido sobreviver. Não o fez. Quando pressionada a renegar a sua fé e a entregar a própria dignidade, respondeu com uma liberdade que ainda hoje nos toca a todos. Preferiu perder tudo a deixar de pertencer a Deus. Foi martirizada no ano 251 sob a perseguição de um imperador. Viveu pouco, mas viveu inteira. Não se defendeu com discursos, nem com estratégias, defendeu-se com fidelidade. E isto também nos confronta, porque hoje raramente nos pedem a vida. Pedem-nos antes pequenas concessões, silêncios convenientes, renúncias discretas à verdade. Quantas vezes escolhemos não complicar, não ir contra, não perder oportunidades? Quantas vezes trocamos o essencial por um confortozinho? Santa Águeda lembra-nos que a força cristã não está em prolongar o tempo, mas em viver cada dia alinhado com aquilo que vale para sempre, mesmo quando isso custa e custa a vida. Olhamos para Nossa Senhora e percebemos que a fé não é uma ideia bonita. É uma forma concreta de atravessar a vida. Nossa Senhora viveu como nós, dias cansativos, noites sem resposta, situações que não escolheu. Não percebeu tudo. Não teve explicações antecipadas. Teve de continuar a viver quando o coração estava inquieto. E foi aí que a sua fé se tornou verdadeira. Não fugiu da realidade nem a mascarou com frases piedosas. Acolheu-a como vinha e seguiu em frente, confiando que Deus estava a trabalhar mesmo quando ela não o via como. Também nós vivemos dias assim, decisões que pesam, medos que não se dizem, perdas que não se ultrapassam depressa. Quantas vezes continuamos a viver apenas porque temos de viver, sem saber muito bem para onde vamos? Quantas vezes fazemos o que é preciso fazer, mas com um coração cansado? Nossa Senhora ensina-nos que confiar não é sentir segurança, é continuar a caminhar quando a segurança falta. Quando se perde o medo do último dia, não porque deixamos de morrer, mas porque sabemos para quem morremos, a vida muda por dentro. Continuamos a trabalhar, a lutar, a errar, a sofrer, mas já não vivemos como quem corre contra o tempo. Vivemos como quem caminha para um encontro. E isso nota-se nas escolhas pequenas, no modo como perdoamos, no que deixamos passar, no que já não vale a pena segurar. A grande pergunta deixa de ser quanto tempo ainda tenho e passa a ser como estou a viver o tempo que me foi dado. A vida não nos foi dada para o medo do fim, mas para um encontro que desde já muda o coração com que vivemos cada dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.